Oiê, tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo com os sotaques que guardam a memória do nosso país, unindo as lutas que andam de mãos dadas com o presente, semeando futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Na China, a gente vai conhecer uma iniciativa que coloca o cuidado no centro, com uma alimentação saudável e acessível para a população idosa. Um fruto cultivado no Nordeste, mas com presença na América Latina. Você já ouviu falar da pitomba? Na Argentina, 50 anos depois da ditadura, a memória ganha novos sentidos, em espaços que resistem sem apagar o passado. E claro, receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Na China, o cuidado com a alimentação também é política pública. Com um olhar especial para a população idosa, o país tem investido em iniciativas que garantem comida mais acessível, saudável e nutritiva. Um dos destaques são as cantinas comunitárias, que já passam de 13 mil espalhadas por todo o país. Quem nos conta mais sobre isso é o nosso correspondente direto de Pequim, Mauro Ramos. Mais de 320 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais na China. Isso equivale a 23% da população total do país. Os cuidados vêm se tornando um desafio crescente. Com o objetivo de enfrentar os efeitos do envelhecimento populacional acelerado e construir um sistema de cuidados com base nas comunidades, o governo chinês vem promovendo redes de diferentes tipos de serviços. Entre eles estão as cantinas comunitárias, espaços que oferecem refeições a preços acessíveis com baixo teor de óleo, sal e açúcar. O modelo começou como projetos piloto locais em cidades como Shanghai, Hangzhou e Pequim, ainda na década de 2010 e ganhou escala nacional a partir de 2022, quando foi incorporado ao 14º Plano Quinquenal como parte da estratégia de cuidados para a terceira idade. Hoje, estima-se que o país tenha quase 80 mil pontos de serviço de alimentação para idosos. Isso inclui desde cantinas comunitárias completas, com cozinha própria, até locais simplificados de distribuição que apenas entregam refeições prontas. Do total, entre 13 mil e 15 mil são cantinas comunitárias. A meta é ampliar ainda mais a cobertura nos próximos anos. Yang é dono de uma dessas cantinas no bairro de Xinjiekou, em Pequim. Ele fala sobre os valores das refeições e os descontos oferecidos. Em relação aos preços, os pratos do almoço e do jantar variam entre 4 e 20 yuans por item. Oferecemos desconto para portadores do cartão de idoso e para entregadores que usem crachá ou uniforme de trabalho. Eles pagam 80% do valor. Os idosos pagam menos graças aos subsídios governamentais. Os demais pagam preço de mercado. Em muitos municípios, cada refeição recebe um repasse direto do governo de 3 a 5 yuans, mais ou menos de 2 a 4 reais. Pessoas com menos recursos, com deficiência ou idosos que perderam filhos únicos podem pagar 2 yuans ou até comer gratuitamente, dependendo da localidade. Receber outros clientes além dos idosos é também uma estratégia de viabilidade. Os recursos públicos cobrem parte dos custos, mas não todos. Yang explica como a cantina de Xinjiekou equaciona isso. Uma parte central da nossa eficiência de custos vem do nosso modelo de abastecimento duplo. Compramos os produtos frescos diretamente no mercado atacadista Xifadi, o maior centro de distribuição agrícola de Pequim. Ao eliminar intermediários e distribuidores, cortamos as margens de lucro que se acumulam em cada etapa da cadeia de fornecimento. Isso nos permite reduzir os custos de compra entre 15% a 20%, uma economia que repassamos diretamente aos nossos clientes idosos. Para manter esse modelo a longo prazo, implementamos uma estratégia de subsídio cruzado. No mesmo espaço, nos horários de menor movimento, operamos um balcão de macarrão no lado sul da cantina. O que geramos por esse serviço ajuda a cobrir o desconto de 20% que oferecemos aos idosos. Na rua em que se encontra a cantina também há outros serviços para a terceira idade. Apartamentos para idosos, posto de saúde, escola para idosos, salão de beleza com corte por 1 yuan e um centro cultural e de lazer. O modelo visa garantir saúde, cuidado, educação, lazer e participação social e vem sendo estudado para ser replicado em outras regiões do país. Muitas políticas na China funcionam dessa maneira, são implementadas e testadas durante um tempo em níveis locais para depois, com ajustes, se tornarem políticas nacionais.
O restaurante comunitário foi visitado no começo do ano pelo presidente chinês Xi Jinping. A senhora San Lanhua mora no bairro há anos e frequenta a cantina regularmente. O que torna essa rua verdadeiramente especial é a forma como ela combina saúde, apoio a idosos, educação, cultura e lazer, tudo dentro do mesmo bairro. Tudo o que uma pessoa mais velha pode precisar está aqui. Moro nessa região e posso dizer com toda honestidade que a minha vida nunca foi tão conveniente e satisfatória. Em 15 minutos a pé, consigo comprar alimentos frescos, fazer uma refeição quente, consultar um médico, cortar o cabelo, pegar um livro emprestado ou encontrar amigos para tomar chá. Não é só comodidade, é tranquilidade. Yang também explica sua própria estratégia para garantir tanto a qualidade do serviço como a sustentabilidade do empreendimento. Isto não é sobre economizar dinheiro, trata-se de redirecionar valor para quem mais importa, nossos idosos. A economia gerada ao eliminar lucros intermediários nos permite oferecer ingredientes de qualidade a preços significativamente menores, o que viabiliza diretamente as refeições com 80% de desconto. Em resumo, sem intermediários, sem margem desnecessária, benefícios reais e concretos para os idosos da comunidade. É assim que transformamos eficiência na cadeia de abastecimento e cuidado social. No 15º Plano Quinquenal, recentemente aprovado, a China estipulou como meta que 70% das comunidades tenham cobertura de serviços de cuidado a idosos e que todo idoso tenha acesso à refeição e assistência médica a até 15 minutos a pé de sua casa. Durante o 14º Plano, o modelo das cantinas comunitárias foi testado e implementado em diferentes localidades. Agora, o objetivo é consolidar e expandir a política. Para San Lanhua, o que já existe na Wulao Xinjie é uma antecipação do que o plano busca levar para todo o país. Essa rua melhora a cada ano. Para nós, idosos, a Wulao Xinjie não é apenas um lugar para morar, é um lugar para viver bem. Wulao Xinjie, nossa Rua dos Idosos, é de fato um modelo de espaço urbano pensado para a terceira idade. Esse bairro integra, a poucos passos de casa, tudo o que uma pessoa mais velha precisa. O que temos aqui, todo idoso na China merece. E bora de comida de verdade? Que tal experimentar uma receita para se refrescar nesse calorzão? Hoje, a nossa chefe Rema Soto chega com uma receita deliciosa, um gelado de abacaxi. É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem? Hoje com uma receita fantástica, gelado de abacaxi. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de um abacaxi, 200 gramas de açúcar, um leite condensado, um creme de leite, 100 ml de leite, um limão. Pode usar qualquer abacaxi, mas eu encontrei esse daqui enorme, então eu vou usar somente a metade. Vamos fazer duas receitas. Com essa casca maravilhosa, a gente vai fazer um chá. Lembra que a gente não desperdiça nada. Nosso abacaxi já está higienizado. A parte do centro, do meio, essa parte mais grossinha, também a gente usa. Olha o tanto, da metade de um abacaxi. Pronto, nosso abacaxi cortado. Essa casca não está na receita, só que a gente já se acostumou a não jogar nada. Então, aproveitamos, fazemos um chá ou um refresco também. Faz o chá, coloca um pouquinho de açúcar, geladeira. Agora a gente vai fazer o quê? Um caramelo seco. É um caramelo que a gente faz sem adição de água. Açúcar diretamente na panela e a gente deixa ele se derreter. Inclusive tem um caramelo seco, que é esse daqui, e tem um caramelo que a gente adiciona água e termina sendo uma caldinha de caramelo, tá? Esse daqui a gente não vai adicionar líquido, por quê? Porque a gente vai juntar com aquele abacaxi e é suficiente líquido. Se você quiser saborizar seu caramelo, esse aqui é o momento. Tipo, cravo da Índia, canela, pimenta de Jamaica, cumaru. Tá vendo? Derreteu, ó, maravilhoso. Nesse momento a gente entra com o nosso abacaxi. A gente vai ter ele todo derretido. Só abaixar o fogo, tá?
Ó, meus amores, nosso açúcar, ele já sumiu. E assim ele esfria um pouco, essa calda, ele vai engrossar. Desligamos o fogo, o chazinho está pronto também. Vocês sabiam que ele é um diurético? Ideal. A gente deixa isso por aqui e vamos no segundo passo. No vaso do liquidificador, a gente coloca o leite condensado. Oh, Jesus, que delícia! A gente trouxe do Armazém do Campo um creme de leite maravilhoso da Terra Viva. 100 ml de leite. O que está faltando? O suco de um limão. Pronto. Temos nosso creme e aí a gente coloca na nossa forma. Eu só queria mostrar para vocês como poderíamos fazer para um aniversário, se você quiser vender também, né? Geladeira e a gente volta. Prontinho. Ó, nosso abacaxi. Olha essa calda, ó. É o produto do caramelo e o suco do abacaxi. Já ele levou tempo de geladeira e a gente coloca uma colher por cima. Ele vai afundar um pouco, não tem problema. Aí você leva de volta para a geladeira e afirma mais um pouco. Olha que lindo que fica. E a gente pode ter uma renda extra com esse produto. O chá que a gente fez ficou desse jeito. Aquele limão que eu tinha por aí, eu utilizei essa casca e desligado coloquei aqui dentro, porque ele vai liberar os óleos essenciais dele. Gostaram? Fiquem por dentro de qualquer receita nova, velha, algum invento que você tenha e entra dentro da cozinha. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais. Rema Chef, chefe de restaurante, mas você sabe, né? Agora é minha vez. Uma delícia. Você conhece uma frutinha amarela, suculenta, doce, mas com azedinho especial? Eu estou falando da pitomba, uma das riquezas desse nosso Brasil. Ela é pequena no tamanho, mas grande nos valores nutritivos. Quem chega mais para nos contar sobre ela é a Mariana Castro. Ela é pouco cultivada, mas atenção! Se você estiver andando pelo nordeste do país, a chance é grande de se encontrar com uma. Estamos falando da pitomba, fruta super latino-americana presente em países como Colômbia, Paraguai, Bolívia e Peru. Geralmente consumida in natura, ela também é base para conservas, sobremesas e licores. O maranhense Melquisedeque Almeida apresenta a árvore e seus frutos. Para quem não conhece, tá aqui a folha dela, como é que é. E aqui tá o pé, né? O pé dela. E eu vou ter que subir, gente, para pegar, porque a maioria das frutas estão lá em cima ou então estão nas pontas. E aí, você já comeu a pitomba? Conhece essa fruta? A semente costuma ser utilizada para chás, que amenizam problemas de desidratação. Eles também podem ser feitos com folhas, ideal para problemas renais. Apesar de pequenas, as sementes ocupam a maior parte do fruto, como mostra Melquisedeque. Vou mostrar para vocês como é que ela é por dentro, né? Ela tem pouca polpa, gente. Entendeu? A polpa é pouca. Eu vou comer aqui só para vocês verem. Ela é um pouco azedinha, mas é um sabor incrível. Essa aqui é a semente, nasce com facilidade, né? Agora desenvolver o pé que é mais difícil, mas isso aqui é a semente, bem fininha, bem pequena, né? Muito pouquinha polpa, mas é uma fruta realmente deliciosa, né? Pequena, mas muito nutritiva, a pitomba floresce em quintais do Nordeste e pode ser uma valiosa aliada à saúde, como explica a nutricionista Ellen Passos. A pitomba, ela é uma fruta típica da região do Nordeste brasileiro. Ela é muito conhecida e muito apreciada pelo seu sabor agridoce e refrescante. Possui grandes propriedades nutricionais, dentre elas vale destacar a vitamina C, que ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, prevenindo aí das gripes, dos resfriados. Também possui antioxidantes, que combatem os radicais livres,
auxiliando aí na saúde da pele, no envelhecimento saudável. Considerada um alimento funcional, a nutricionista Ellen destaca ainda o seu potencial. A pitomba é sem dúvida uma opção nutritiva que valoriza a biodiversidade brasileira e que pode fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada. Há 50 anos, a Argentina vivia um dos períodos mais violentos da história, a ditadura militar. E tem marcas que o tempo não apaga, mas se ressignificam. Hoje, a partir da luta de organizações dos direitos humanos, esses espaços ganham novos sentidos, aproximando gerações e reforçando um compromisso coletivo com o nunca mais. Completaram-se 50 anos do início da última ditadura cívico-militar na Argentina, o período mais sangrento da história do país. Foram anos em que o Estado colocou em prática um plano de terrorismo que deixou cerca de 30 mil pessoas desaparecidas. Hoje, a memória desse passado segue em disputa. A partir da luta de organizações de direitos humanos, antigos centros clandestinos de detenção foram recuperados e reabertos ao público. Um dos mais emblemáticos é a Ex-ESMA. Hoje, o espaço recebe visitantes, promove atividades e busca aproximar quem já conhece essa história e também quem chega pela primeira vez. A proposta é criar vínculos no presente e manter esse debate vivo. Paula Eugênia Donádio, da Casa da Militância do IRROS, fala sobre o papel desses espaços. Queremos que seja um lugar que atraia as pessoas, não apenas aquelas que conhecem a história e sabem que é importante manter esses espaços abertos para a memória e para trabalhar no nunca mais, mas também aquelas que talvez não a conheçam. Interessa-nos que se aproximem, que venham, que conheçam a história, que compreendam o que aconteceu aqui e que também encontrem uma vinculação atual ou algo que as motive a voltar e a sustentar esses espaços. Assim, temos essas propostas, mas entendemos que este lugar nos foi dado para oferecer algo ao público. Procuramos vinculá-lo aos direitos. Por isso, a parte educativa se relaciona com o direito à educação e a parte cultural com o direito à cultura. Durante a ditadura, mais de 600 centros clandestinos de detenção funcionaram em todo o país. Nesses locais, o Estado praticou sequestros, torturas e assassinatos. Décadas depois, parte desses espaços segue ativa, agora como pontos de articulação. Ali, diferentes grupos se encontram, compartilham pautas e ampliam as formas de mobilização em torno dos direitos humanos. Sabrina Ozolski, da Casa Nuestros Hijos La Vida e La Esperanza, explica como esses espaços continuam reunindo pessoas no presente. Há toda uma tradição de articulação cultural que acompanha a luta das organizações. Além disso, trata-se de uma forma de encontro e de mobilização. Nesse momento, há 50 anos do golpe, e diante de uma conjuntura nacional tão adversa, há algo que as madres têm, a capacidade de acolher diferentes lutas, distintos grupos de pessoas, organizados ou não, que têm nelas uma referência e querem fazer parte. Mas é também uma forma de estarem juntos, de se reunirem nesta casa. 50 anos depois do golpe, a memória da ditadura volta ao centro do debate público na Argentina, em meio a um governo de extrema-direita que defende o antigo regime e seus crimes. Nesse cenário, o legado dos movimentos de direitos humanos ganha novo sentido e segue sendo atualizado no presente. Para Sabrina Ozolski, o exemplo de resistência das Mães da Praça de Maio é uma referência que convoca e reúne pessoas. Tudo que as madres inventaram foi construído superando impossibilidades. E 50 anos depois, temos uma marcha como a deste ano e um povo que vai às ruas para cantar e abraçá-las. Assim, de algum modo, todas as ações caminham nessa direção, colocar esse legado em movimento, não como algo do passado, mas lembrando a urgência com que saíram às ruas para fazer o que fizeram há 50 anos atrás. Essa discussão também passa pela história recente, nos anos que vieram depois da ditadura. A falta de responsabilização por crimes do regime abriu espaço para novos casos de violência estatal, incluindo desaparecimentos e abusos cometidos por forças de segurança.
Para os movimentos de direitos humanos, lembrar e nomear esses crimes é parte da luta. Paula Eugênia Donadio explica por que essa memória precisa ser constantemente retomada. Nós acreditamos que uma sociedade que esquece, uma sociedade que não relata os crimes cometidos, não no sentido de voltar a cometê-los, mas no sentido de narrá-los, contá-los, voltar a nomeá-los, voltar a nomear as vítimas, está condenada a repeti-los. Nós, inclusive na Argentina, na época da impunidade, tivemos crimes muito semelhantes aos da ditadura. Obviamente sem o plano sistemático da ditadura, mas que podem ser vinculados a esses crimes. Houve desaparecimento, houve crimes cometidos pelas forças policiais. Naquele momento, dizíamos que a impunidade gera mais impunidade. Não julgar os crimes do passado nos condena a repeti-los. Assim, também parte da luta dos organismos de direitos humanos, sobretudo dos IRROS, relatar, voltar a dizer, voltar a trazer os desaparecidos para o campo popular do qual faziam parte. E agora a gente muda a rota e segue para a Venezuela. Por lá, a experiência de uma formação transforma a vida de jovens brasileiros e também aponta caminhos possíveis para a saúde do nosso país. São mais de 40 novos médicos formados fora do Brasil que estão voltando para casa carregando na bagagem a vontade de trabalhar. Quem chega para nos contar quem são eles é o nosso correspondente na Venezuela, Leonardo Fernandes. É um misto de ansiedade, dever cumprido e saudade do que vai ficar para trás. 46 brasileiros que passaram mais de 6 anos estudando medicina na Venezuela se preparam para retornar ao Brasil com o diploma na mão. Cindy Allen está feliz em voltar para seu estado, Mato Grosso do Sul, mas triste por se despedir do país que a acolheu. É um país que eu me apaixonei, é uma terra que me recebeu super bem, que me deu educação de qualidade, que me deu qualidade de vida dentro das condições que tinha, que, para mim, fizeram toda a diferença como ser humano. E, assim, sou apaixonada pela Venezuela, tô triste que estou retornando, assim, no sentido de que, né, não vou pertencer mais a essa cultura, a esse povo, essa música, a arepa, toda a cultura da Venezuela. Há mais de 2 décadas, dezenas de jovens sem terra e de outros movimentos populares brasileiros se formaram em medicina na Escola Latino-Americana de Medicina, a ELAM, na Venezuela. Uma das sedes está localizada em San Antônio de los Altos, na região metropolitana de Caracas. Além dos brasileiros, a turma de formandos em medicina neste ano conta com estudantes de outros 4 países. Felipe Martins veio de Pernambuco e relata a riqueza de ter vivido essa experiência. A gente chegou aqui muito jovem, então sem muita experiência, com muita coisa para aprender ainda. Então eu acho que além dessa diversidade que a gente tem, essa idade pouca que a gente tinha também foi muito boa para essa troca de experiência que a gente teve. Já chegamos aqui em 2019 para uma preparatória onde ninguém falava espanhol ainda praticamente e a gente tinha que conviver com quem falava inglês, com quem falava árabe. Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! A formatura ocorreu em dezembro e desde então eles tramitam a liberação dos documentos e o registro junto às autoridades venezuelanas. Enquanto isso, se preparam para outro desafio, já que no Brasil ainda terão que passar pelo processo de revalidação do diploma. A paraense Camila Azevedo tem aproveitado o tempo livre para se preparar para o exame. A gente sabe que é uma prova bem difícil de lidar, mas que a gente tem se preparado, a gente tem estudado e a primeira etapa é isso. Acho que ter um pouco do conforto do lar para se concentrar, se centralizar e apostar na revalidação. Posterior a isso, eu tenho um sonho aí de especialidades, algumas opções, mas assim, o que eu mais tenho uma tendência para ir, né, ademais da saúde da família, a saúde indígena e um sonho um pouco mais alto que é ginecologia e obstetrícia, trazer vida para o mundo. Acho que isso é
uma coisa que eu gosto bastante. Desde sua fundação, a escola já formou mais de 1.500 profissionais de 37 países, principalmente da África e da América Latina, com foco no atendimento a comunidades vulneráveis e na chamada medicina integral comunitária. E é esse diferencial que Camila pretende levar a seu território. Existe uma filosofia da medicina aqui que é... A medicina, ela é integrada, né? E ela é... O paciente, ele é um ser biopsicossocial. Ele não é só uma pressão alta, ele não é só uma diabetes, ele é um ser biopsicossocial. Biologicamente, psicologicamente e socialmente envolvido num todo. E a gente não ajuda não só a particularidade de cada paciente, como a particularidade também de comunidades, né? O processo comunal na Venezuela é um processo muito bonito, já tem aí mais de 20 anos dentro da Constituição venezuelana, e a medicina aqui ela também é voltada para isso, para a comunidade em si, não só para o indivíduo, mas todo o contexto da situação em que ele vive, que a gente possa brindar, seja tomando um cafezinho conversando, ou seja fazendo um receituário médico, ou seja dando um conselho e enfim. A Escola Latino-Americana de Medicina nasceu em 2005 a partir de um acordo entre os então presidentes de Cuba, Fidel Castro, e da Venezuela, Hugo Chávez. Para Isabel Passos, militante do MST, responsável por acompanhar os estudantes da ELAN, são os territórios de luta no Brasil quem mais tem a ganhar com o retorno dos 46 mais novos médicos brasileiros ao seu país. No Brasil, a gente tem um grande vazio assistencial, principalmente quando se refere à população do campo. Então, a gente poder ter a oportunidade de vir pessoas dos assentamentos, dos acampamentos, para se formar aqui na Venezuela e poder voltar para o Brasil com o compromisso de ficar nos seus territórios, de apoiar a sua comunidade e com esses valores humanistas, que é a formação da medicina comunitária integral, aqui na Venezuela é um diferencial muito grande para os nossos territórios e faz muita diferença nesse sentido. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9, lembra que a gente tem uma versão especial no programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, a gente tem uma versão também no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só colocar Conversa Bem Viver. Até mais!